Lefi é suade ayalela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero trazer um tema que não devemos obedecer só às leis do homem. A principal será a lei de Deus. Porque o próprio Salomão diz que o dever de todo homem, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque ele há de trazer a juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má. E nós vamos tomar como base aqui o livro de Romanos, o capítulo 2, independente da epígrafe que tem a impenitência dos judeus e a justiça de Deus, mas o nosso tema será esse. Não devemos só obedecer às leis dos homens, mas principalmente à lei de Deus. Aqui diz aqui a palavra de Deus: porquanto és inexcusáveis quanto ao que julga o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois se tu julgas e faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo, tu escapará do juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra e incorrupção. Então nós vemos que, a saber que a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna, com o que com perseverança procura fazer o bem, procuram a glória e honra e incorrupção, mas a indignação, a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obediente à iniquidade. Então nós vemos aí que a tribulação, a angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. A glória, porém, a honra e a paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, também o grego. Porque para com Deus não há acepcionalidade ou acepção de pessoa. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também procederão, perecerão. E todos os que sobre lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de se justificar. Porque, quanto ao gentil, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. E os que mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer os defendendo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz Paulo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então nós vemos que na realidade nós não estamos imunes, nós não estamos isentos a essa lei que é determinante em relação à atitude dos homens aqui na face da terra. Nós temos a lei da nossa consciência, a lei que ela já, dentro de nós mesmos, ela é um agente policiador de Deus, que nos orienta, que verdadeiramente essa lei do agente policiador de Deus, que é a nossa consciência, sabe quando nós fazemos, praticamos o bem ou cometemos coisas erradas. Às vezes não é preciso nem crítica, nem reprovação de ninguém, porque a própria lei de Deus, dentro da nossa consciência, ela nos condena. Ela mesmo tem essa repreensão intelectual dentro de nós. Nós vamos tomar aqui como base também uma atitude dentro dessa lei, a reprovação de atos, que nós devemos valorizar e temer e fazer mais a vontade de Deus do que dos homens. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus manda Samuel repreender a Saul. Era uma autoridade que estava em eminência e evidência da época, mas a repreensão aqui, na atitude material, concernente à área espiritual. Como é isso, pastor? Diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E de madrugada Samuel, para encontrar com Saul pela manhã, anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou. E Saul ao Carmelo. E eis que, levantando para si uma coluna, então fez voltar e passou, e desceu a Gigal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, que barulho, pois de ovelha é este no meus ouvidos, ou mugido de vaca que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, e lhe fala, e disse: Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? Eu, o Senhor, te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, os destrua. Por que, pois, deste ouvida à voz do Senhor? Por que não deste ouvida à voz do Senhor? Antes voaste dos teus despojos, ou seja, se apossasse, dominou.
e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e no caminho pelo qual o Senhor me enviou, eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, tomando os despojos, ovelhas e vacas, o melhor interdito, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em se obedecer a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade, e a idolatria. Tu, porém, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, que não seja mais reis. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à voz do povo. Agora, pois, te rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adores ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não seja mais rei sobre Israel. Então nós vemos, conforme nós falamos, que existe a lei da consciência, que é o dever de fazer coisas corretas, positivas, que quando nós falamos alguma palavra, alguma afronta, alguma atitude que nós tomamos que pode ferir, magoar alguém, e mais tarde, quando nos examinamos, esse agente policiador de Deus, que é a consciência, ele vai nos estabilizar para ou refazermos, se há oportunidade de refazer, que palavra magoa, fere, e atitude também causa estrago, transtorno, conforme nós vemos. Ele perdeu o legado, ele perdeu o reinado, por não obedecer à lei de Deus, mas obedeceu à lei do povo. E isso é perigoso dentro dessa relatividade que devemos manter, essa coinonia com Deus. Hoje, nós ainda que estamos submissos às autoridades que estão em eminência e evidência, mas o nosso dever, em primeiro lugar, é obedecer à lei de Deus. Nós vemos Ananias, Misael e Azarias, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles obedeceram o princípio da lei de Deus. Eles obedeceram, não se preocuparam com a sentença da ameaça que foi dada, mas eles obedeceram. Então, é essa realidade. Sacrifício, às vezes fazemos para agradar homem, agradar a pessoa, mas Deus quer obediência. E aqui diz em Miqueias 6,6: com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei a Deus, o Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-ia o Senhor de milhares de carneiro, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pelo pecado da minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E ele te declarou o homem. O que é bom é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e que ames a beneficência, e andes humildemente com o Senhor teu Deus.
Então nós vemos aí que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. A palavra de Deus também nos ajuda lá em 1 Coríntios 15, 58, que a gente tem que permanecer sempre firmes, constantes na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão, que ele vai ter uma recompensa. Quando nós obedecemos a Deus, temos a recompensa física e espiritual. Mas que fica essa palavra de despertamento, de orientação, que tem gente que prefere se humilhar, se exposicionar, se deixar se dominar pelos homens, por aquele que estão em autoridade, mas se esquecem da lei principal que é de Deus, que é o que foi já dito. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. Não que você que seja comandado por um comandante não vai obedecer às ordens da autoridade que está sobre ti. Mas tem coisas que é futilidade do homem que não devemos dar ouvido, nem fazer pela nossa indução da emoção, como fez Saul. Porque a lei da consciência, conforme nós que temos o tremor de Deus, que foi iluminado os olhos do nosso entendimento, vai haver essa cobrança do Espírito de Deus, reprovando as nossas ações. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, tudo que ele semeia, ele colhe, ele recolhe, ele obtém de volta. Mas eu afirmo que lefe é suede ayaule mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos uma boa tarde, que Deus os abençoe, você que está no retiro espiritual, você que está aí talvez numa casa de praia, você que talvez esteja com a sua família, mas obedeça às regras, às leis de Deus. Não entre na futilidade, da banalidade, da orgia, da indução, da separação da coinonia com Deus. Que Deus te abençoe.